Então vamos, né? É, o interesse hoje é, é passar, né, continuando naturalmente com o nosso tema, né? Mas passar do registro da epopeia para a tragédia. É, na história da tragédia, né, a tragédia, a comédia e o teatro, os dois são formas que têm sua propriedade. Os dois estão relacionados com as festas de Dioniso, né? Dioniso, que é um deus semi-humano, semi-divino, semi-animalesco, tá? Que é, tem tem um conjunto de mitos variados com relação a Dionísio, foi muito pintado nas artes, etc., né? Relacionado com os sátiros, é, e, e é um deus que agrupa em si, né, o que em princípio seria contraditório. Seria um dado aí importante, Dionísio. Você sabe, eu vou falar mais de uma vez aqui dos mitos. O mito é um emaranhado de versões, né? Não existe a mitologia grega, existem as versões, tá? Como em qualquer produção oral. Ah, no século V, e a gente encontra inclusive isso na tragédia, existe uma perspectiva que Dioniso é um deus estrangeiro, que veio do norte ali ou dos Balcãs ou da Anatólia, e veio espalhando o culto, né, orgiástico. A orgia, orgia é fúria, tá? Então a orgia faz parte do culto de Dioniso. Aqui, que se dizia que as mulheres, principalmente, é que estavam sujeitas a essa possessão dionisíaca, e a partir daí saíam num culto fora da cidade, né? Fora de si também, é, em que praticavam, por exemplo, esparagmose. Esparagmose é pegar um animal e estraçalhar, tá? E comer a carne crua e o sangue. Representações das bacantes em cenas de sexo com os sátiros. é, então, bom, isso está relacionado com o vinho, né? O Dionísio está relacionado com esses processos de mudança de consciência, vou dizer de uma forma moderna, tá? Tudo isso é a possessão do Deus. E o culto dionisíaco é um culto de possessão. O objetivo de quem está na procissão, né, dionisíaca é se transformar em Dionísio. Então, ser tomado pelo dedo. Para isso, né, naturalmente tem a bebida, mas tem também a, a música, né? A música com muita percussão, tá? E é o que a gente encontra nas cenas que são pintadas relacionadas com Dioniso. Eu sempre falei com meus alunos, é igual ir no show de rock, né? Fica lá assim, pó, pó, uma hora entra, entra em delírio, né? E esse é o objetivo, tá? Tudo que se fala de Dioniso
com relação a isso. Ah, 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 havia duas festas, né, principais, né? Bom, num determinado momento, aí na passagem do século VI para o quinto, e na época da tirania do Pisístrato, tá? Na época de governos que não eram os governos democráticos em Atenas, tá? O tirano tinha tomado o poder, e, segundo consta, para agradar os habitantes da cidade, hoje se dizia que foi uma medida populista, né? Ele pegou esses cultos de Dionísio, primeiro Dionísio ligado à tragédia, e trouxe para dentro do calendário da cidade. Então, dentro do calendário de Atenas, havia o que se chamava, né, as dionisíacas urbanas, que eram a grande festa de Dionísio, e no contexto dessa festa que se apresentavam as tragédias. Havia o concurso de tragédias, né? Com antecedência, né, um ano antes, os poetas trágicos propunham as peças, a cidade dava o coro, tá, os atores, é uma festa da cidade, a cidade que banca. É, e aí havia concurso de tragédia. Cada poeta, cada autor apresentava três peças na sequência e um drama satírico, tá? Que é uma peça mais leve. Então, quatro de cada autor, quer dizer, o público ia e ficava o dia inteiro no teatro. Então, é meio isso agora, né? Quando a gente assiste série na televisão, né? Fica o dia inteiro assistindo, no dia seguinte está de ressaca, como disse minha aluna. Então, era aquela quantidade de tragédias, e no final tinha o vencedor. Essas listas dos vencedores, elas foram preservadas, né? E, então, era uma festa assim organizada. Agora, ela tinha parte, naturalmente, ligada a Dioniso, a procissão que saía do templo, a imagem do Dioniso era levada para o teatro. Então, isso é uma festa religiosa, né? Nesse sentido. Não existe religião na Grécia como da gente. A religião é comum, né? É cívica, é da cidade. Os deuses são aqueles. Eu estou dizendo que não existe assim porque não existe conversão. Eu não sou de uma religião e não da outra, tá? Quem é grego tem aqueles deuses gregos. Quem é egípcio tem lá os seus egípcios e assim. Bom, um, um, segundo Aristóteles, então, a tragédia nasce nessa procissão em honra de Dionísio. Ah, quando, num determinado momento, uma personagem chamada Tespes se separou do coro, vamos pensar assim, tá? Tem uma procissão e o coro está cantando, igual cerimônia religiosa, tá? Pode ser, inclusive, daqui. Ah, o coro tem alguma divisão, a gente não sabe direito. O poema dedicado a Dionísio é o que chamava de Tirambo, mas suponhamos, né, uma coisa religiosa, né? Uma parte fala alguma coisa sobre Dionísio, a outra parte responde, vim de Dionísio, tá? E as pessoas, inclusive, iam fantasiadas, tá? A fantasia está relacionada com isso também. E nesse caso, né, o animal relacionado com Dionísio é o bode. a, a, até porque que é representado com é igual o sátiro, né? Esse sileno tem cauda de bode, está nesse meio, nessa transição entre humano e animal. O, segundo Aristóteles, então, o Tespes, em um determinado momento, ele se separou do coro, subiu no estrado e aí ele começou a dialogar com o coro. Tá? Apareceu o primeiro ator. Então, agora tem o coro e o primeiro ator.
e a, e a, e a ação, tá, relacionada com Dioniso é se faz nesse diálogo entre ator e coro. Ainda segundo Aristóteles, na Poética, né? Quem acrescentou o segundo ator foi o Ésquilo. Tá? Então, agora, tem os dois atores que conversam entre si e os dois conversam com o coro. O coro também é personagem. Tá? É, segundo Aristóteles, Sófocles introduziu o terceiro ator e a cenografia. Quer dizer, agora já tem a cena, né? Já tem o cenário, né? É, esse cenário, tá? Ele no esquema em grego, de onde vem cena, significa tenda, tá? Então, provavelmente isso era uma tenda onde os atores se arrumavam. Depois, com o tempo, né? Até porque é engraçado como as coisas vão, né? Quer dizer, isso é uma grande festa da cidade, tá? E é um grande desfile de Dioniso e a apresentação das praças. Então, o que a cidade fazia é que montava arquibancadas. Mas teve um dia que as arquibancadas caíram e aí resolveram fazer o teatro de pedra, que é o que está lá aos pés da Acrópole, que é o Teatro de Dioniso. Para quem lembra, antigamente desfile de escola de samba do Rio se fazia arquibancada todo ano. Depois fizeram o sambódromo. Bom, o teatro, né? O teatro tem na primeira fila, né? Tem as autoridades, etc. Tem o lugar onde ficava a imagem de Dioniso. E a cenografia nunca foi uma cenografia complicada, tá? Depois eu vou mostrar umas coisas aqui. Ela tem assim tem o fundo, né, do teatro. Tem algumas convenções, tá, que o público domina, né? Quem vem da direita está vindo da cidade, quem vem da esquerda está vindo do campo. Então, essas são convenções cenográficas também. Não havia atrizes, né? Eram só os atores que faziam os papéis, inclusive femininos. Os atores tinham calçado. Bom, isso tudo é muito complicado quando que isso foi introduzido, né? Isso já estava desde o início. Mas em determinado momento tinha o coturno, que é o calçado alto assim que fazia o ator lá no palco, que era embaixo, né? Um anfiteatro. O público fica mais alto. Então tinha esse coturno, e a partir de alguma época, não necessariamente do século V, os atores usavam máscaras. Tá? Isso significa, tá, que num teatro assim tão amplo, teatro que cabia 6.000 pessoas, tá? Em que o ator está lá embaixo na, ou na cena que é mais alta, ou no coro, que o coro está sempre lá na parte arredondada, tá? E vão lembrar que coros em grego é dança, então o coro canta, mas o nome dele é de dança, porque ele vem da dança, da procissão em honra de Dioniso, tá? O coro é o elemento mais importante, ele é o elemento dionisíaco que está aí. Então, é difícil e não devia ser uma parte importante, por exemplo, da representação, a expressão facial dos atores. Nem dava para ver direito. E quando começa a usar a máscara, mais ainda, a máscara é ou de terror ou máscara cômica, então o efeito está todo no que se diz, está todo na voz. Tá? É, com isso, né? É um homem, inclusive,
fazendo vozes femininas, se for o caso de ele estar representando uma personagem feminina, né? Ah, ah, bom, aí acontece um determinado ponto. A comédia tem uma outra, um outro percurso que é assim também. Ela chegou na cidade posteriormente, era uma manifestação rural, tá, eram festas de propiciação da fertilidade da natureza, tá? Depois do inverno, o Dionísio é essa força que faz a natureza nascer de novo, tá? Que faz os vegetais nascerem. Ele é o macho que está fecundando a terra e a grande deusa, tá? Por isso esse ritual, esse imaginário em torno dele. Como tem como está relacionado, né, com essa força de procriação da natureza, então a comédia vem com um elemento sexual muito forte, em termos de piada, tá? Inclusive do que tem de ridículo nas partes baixas do corpo, incluindo sexo. Isso tá também no culto da tragédia, tá? Essa coisa de. Isso é difícil para a gente, né? Porque a gente mora no paraíso, né? A gente não tem inverno, verão, o tempo todo tem flor, tem fruta, tem cada época é uma. Nós temos de pensar aquilo: tem o inverno, as coisas morrem, elas nascem de novo. É, o, eu ia passar para mas eu vou agora ficar no Dioniso, tá? Uma versão dessas histórias de Dioniso, então, Dioniso era filho de Semele, né, que é uma mortal, uma princesa, com Zeus. Zeus ficou apaixonado por Semele e ela ficou grávida de Dioniso. Ah, o, Hera, né, que é a deusa, esposa de Zeus, ela sempre persegue as amantes. E então ela apareceu para Semele e disse para Semele que ela devia pedir para Zeus aparecer para ela na forma divina, tá? É, um qualificativo, né, para a forma de um deus é que os deuses são deinoi. Deinos quer dizer, tá? Uma coisa a tal ponto maravilhosa que ela é fatal, tá? Eu gosto de traduzir essa palavra por terrível. É, uma coisa terrível, ela é tanto atraente quanto ela é perigosa, tá? Se a gente disser que apareceu um monstro ali na rua, nós vamos todos correr para ver, morrendo de medo, né? Bom, é, aí ela fez Zeus prometer, jurar, tarará. Zeus falou com ela: não, não pede isso, não, mas eu quero. Na hora que ela apareceu, ela acabou carbonizada. Ele pegou o Dionísio, que estava no útero dela, e para terminar a gestação, pôs na barriga da perna dele próprio. Tá? Então, o Dionísio nasce uma vez e nasce a segunda vez. É a duplicidade que tem em Dionísio. Tá? Nasceu da mãe, nasceu da barriga da mãe, e depois nasceu da perna do pai. Tá? É, bom, essa é uma versão genérica, mas na continuação disso, né, aí nas narrativas órficas,
o, então, também com a Hera incitando, né? Os titãs atraíram Dioniso com guiso, com brinquedos de criança, e quando Dioniso estava perto deles, então eles devoraram Dioniso. Então, tá, a primeira morte de Dioniso. É, quando Zeus soube, ele mandou o raio, carbonizou os titãs, tá? E Dioniso foi levado para o Olimpo e foi de novo reconstituído. Então Dioniso é um deus que morre e ressuscita. Tá? E das cinzas dos titãs é que nasceu a humanidade. E significa, isso é a versão órfica, tá? De mistério, que o homem tem em si uma parte titânica e uma parte dionisíaca, que é a divina. A parte boa é o Dionísio, a parte titânica é a parte má. E todos os preceitos órficos, tá, de purificação, de purificação ritual, de abstinência sexual, pelo menos em determinados períodos, de vegetarianismo, tá? Eles visam a purificar a parte dionisíaca, da parte órfica, da parte titânica, para que depois da morte, esse fiel possa ir para junto dos deuses. Né? E por isso tem em túmulos, né, encontrados no sul, na Sicília, no sul da Itália, que são de colonização grega, né? Túmulos com placas de ouro, né, em que tem alguns textos, pedaços de textos, dizendo o que, é que o fiel deve fazer quando ele chega lá no mundo dos mortos. Agora, tem umas que são muito significativas, botadas em cima do morto, dizendo simplesmente, eu sou Dioniso, tá? Ou Baco. Baco também é o nome de Dioniso. Emi Bacchus, o Emi Dioniso. Quer dizer, ele está dizendo que ele fez tudo aquilo e ele purificou a parte titânica toda, se transformou em Dioniso, né? Bom, num determinado momento, tá, nesse percurso da tragédia, então tem lá tudo relacionado com Dioniso, coro, etc. E a gente não sabe quando surge o primeiro ator, a tragédia já está ganhando a forma histórica dela, com Ésquilo, né? Quando ela ganha essa forma que a gente conhece, acontece uma coisa muito interessante, e eu vou fazer um paralelo moderno também. Quando o cinema começou, vocês já devem ter visto, né? Aqueles primeiros lá, filma saindo da fábrica, filma não sei o quê, até que um dia começam a filmar algumas histórias breves, e esse é um comentário que eu ouvi de um diretor de cinema em algum documentário, né? Ele dizendo assim, e um dia o cinema resolveu tomar as histórias da literatura. Aí ele se transformou no que ele é. O teatro foi mais ou menos assim. Um dia o teatro parou de falar só de Dioniso e trouxe aqueles mitos da epopeia, tá? Ou outros, mas muito esses relacionados com a Guerra de Troia, como os que nós vamos ver hoje. De tal forma isso se colou com o teatro, que Aristóteles também diz que quando isso aconteceu, o público muitas vezes gritava no teatro, né? Mas não tem nada para Dioniso, isso passou a ser um provérbio grego, então, nada para Dioniso, para dizer quando uma coisa não tem relação com a outra. O público aí está sendo tradicional diante das novidades que os poetas estão introduzindo, né? Não é incomum que o público reaja assim diante de mudanças no que é esperado, né? Na expectativa do próprio público.
Bom, então, vem todo esse ciclo troiano, né, como tema do teatro, como vem também o que chamado ciclo tebano, né, da família de Édipo, todas aquelas histórias. Mas nós temos essas peças sobre Agamemnon, sobre Helena, Menelau, aí eles passam a ser personagens de teatro. Com uma coisa, né? Nessa perspectiva, ah, ah, o Dioniso, né? Devorado pelos titãs, o Dioniso que está relacionado com o ciclo da natureza, etc., ele acaba sendo um deus sofredor, tá? Em grande parte. Aliás, quando a gente tem a peça do Eurípides, né, As Bacantes, Dionísio está sendo perseguido quando ele chega na cidade. Claro que ele vence todo mundo no final, é, mas porque as mulheres da cidade estão enlouquecidas, tá? Seguindo Dionísio. Bom, então tem essa coisa conflituosa, né? Que é o cerne da tragédia. E uma história assim de sucesso, né? Como é a volta do Ulisses, que no final ficou tudo bem na casa dele. E isso não é assunto de tragédia, tá? A tragédia começa a apresentar a queda dos heróis. Então, as histórias que interessam mais são essas, tá? Do herói em queda. Não que a tragédia não pudesse ter esse final feliz. Aristóteles fala assim, bom, na tragédia deve acontecer o que ele chama peripécia, tá? A mudança da felicidade para a infelicidade ou o contrário, da infelicidade para a felicidade. Então pode ter final feliz. Mas o que interessa para a tragédia é esse conflito enquanto ele está acontecendo. Na hora que chega no final, resolve-se e aí tem fim a trama e a representação. Bom, nessas histórias, né, é, assim, insolúveis, vai falar bem alto? Não, nós não desse Nessas histórias, assim, insolúveis, pode vir. O... Tal, Posso perguntar? pode. Ah, tá. É, eu sempre, para mim, na minha formação em literatura inglesa, que a tragédia, principalmente a shakespeariana, tragédia, não é tragédia do Shakespeare, implica também é, no herói ser alguém de valor que tem uma falha que É, leva à queda. é, Né? Quer dizer, o Otelo, ele é um admirável, mas o ciúme dele é inevitável. O Lear, o Hamlet. Por exemplo, na Electra, tem esse elemento de alguém de valor que inevitavelmente cai e paga pela falha. Também tem na tragédia grega? vou continuar com Aristóteles. O herói da, da tragédia, né? Ele não pode ser nem o mocinho nem o bandido. Senão a tragédia não produz seu efeito, tá? Se ele for se ele for um mocinho, né? Se ele for uma pessoa ilibada e está sofrendo aquela situação, né, trágica, isso produz no público repugnância, porque é injustiça, tá? Agora, se ele for o bandido, vai produzir uma sensação de justiça. E isso não são isso não é o efeito pretendido pela tragédia. Isso tudo segundo Aristóteles, tá? O efeito da tragédia é a catarse, ou seja, a purgação de temor e piedade, tá? Então está produzindo essas duas emoções. Temor, que eu vejo aquilo que está acontecendo e penso assim, nossa, pode acontecer comigo, ou com qualquer um.
né? E piedade enquanto eu fico condoído com o que está acontecendo com a personagem. Um vai para lá, o outro vem para cá. É, ah, agora, que personagem é esse, né? Ele, continua com Aristóteles, tá? Um outro conceito dele básico. É um personagem que comete uma hamartia, escrita com H no começo, tá? Hamartia com H. E hamartia em grego, o verbo hamartano, tá? Significa errar. Inclusive, assim, eu joguei a flecha, ela não foi onde eu joguei, ela foi para lá. Então, a hamartia é um erro de cálculo. É aí que está a falha do herói. Ah, o caso famoso, né, de Édipo, né? Ele é criado por pais adotivos, tá? Não vou, desde que ele foi exposto lá, né, pelos pais verdadeiros. E aí um dia ele ele é ofendido no banquete, que alguém fala que ele não sabe de quem é filho. Ele consulta o oráculo diz que ele ia matar o pai e casar com a mãe. Então, o que ele fez? Saiu de casa para que isso não acontecesse. Nisso que ele sai de casa, ele encontra na encruzilhada de três caminhos um rei com dois servos que manda que ele saia, ele é irado, ele começa a brigar, pum, mata o rei, tá? Aí ele continua, vai até Tebas, a rainha acabou de ficar viúva, aí ele casa com a rainha, tá? Ele não é bom nem mal, ele foi um erro de cálculo, inclusive porque ele era muito cheio de si, que ele controlava as coisas. E não é que ele estava, que é um destino inevitável, tá? Se ele fosse mais prudente, ele podia ter perguntado para a mãe e o pai que o adotaram se ele era filho deles mesmos. Tá? Mas ele achou que ele sabia tudo. Esse é o erro do Édipo, tá? Essa é a falha do Hegel. Ser muito cheio de si, como se ele fosse sábio. Inteiramente sábio, né? Mas ele é também um homem admirável, de excelência, como na tragédia posterior. O herói trágico, É, ele tem que ser de caráter elevado, né? As pessoas de caráter, como diz Aristóteles, baixos, são os personagens da comédia. Tá? Os personagens da tragédia são deuses, príncipes, reis. É toda é todo esse ciclo de histórias, né? De alta, de família. É uma coisa muito curiosa, né? Porque nessa época na Grécia não existe rei, não existe nobre, não existe nada disso. É a época da Atenas democrática. Mas essa história das grandes famílias principescas, né? Que estão lá, que já terminaram há muito tempo, que vem aí transmitida por essas histórias do ciclo troiano, do ciclo tebano, etc., são as que são trazidas para o teatro. E uma coisa muito importante, tá? Que é um comentário de uma inglesa, né? Num livro que nem é especificamente sobre a tragédia. Ela usa uma imagem interessante, que a tragédia é uma janela, é boa porque é igual o computador usava, né? É uma janela que se abre para a cidade para ver uma história doméstica, tá? Uma história familiar, no espaço público. Isso acontece no teatro e no tribunal. Porque quando tem briga de família no tribunal, também você fica lá. As pessoas iam para ficar assistindo os julgamentos, né? Então, agora o resto, a casa de família, né? Ela está reservada, ela não está exposta publicamente. Ah, tá. Nesse caso aqui, bom, para o que interessa a gente, né,
Nós temos aí, a Helena vai aparecer, Helena é culpada, não é culpada. Por exemplo, na tragédia chamada Helena, já falei da vez passada, né, de Eurípides, que na verdade ela diz que ela não foi para a Guerra de Troia, foi uma imagem, um fantasma, um holograma, né, para usar um termo moderno. Eu já fiz referências também no começo a Fedra, né, apaixonada pelo enteado, o Hipólito, né, casada com Teseu, apaixonada pelo Hipólito, que também desencadeia aí o destino trágico. Bom, agora aqui a gente tem essa grande história aí de um herói, né? A Fedra não é do ciclo troiano, né? A Fedra é a história de Teseu que vai lá vencer o Minotauro, quer dizer, outro tipo de outro ciclo mítico. Ah, e aqui nesse caso, né, nós temos as personagens aí da Guerra de Troia. É bom para a gente perceber como é que isso é tratado. Eu chamei muita atenção quando nós vimos a Odisseia, né, de como a história de Agamemnon, Clitemnestra e Orestes vai seguindo a história, né, de Ulisses, Penélope, Telêmaco, o Orestes como modelo para o Telêmaco, que não deve fazer do que o Telêmaco fez, e principalmente o Agamemnon como modelo do que Ulisses não deve fazer. Tá? Por isso que ele chega precavido em casa depois dos 20 anos na guerra. Né? Ah, essa história, que é uma história, gente, é uma história bem no estilo trágico. Tá? O, eles são, tá? A família, às vezes, pode ser chamada de Tantálidas, ou seja, eles são descendentes de Tântalo. Tântalo era um príncipe lídio, tá? Então não é grego, né? Depois que ele. Aliás, ele não vai para a Grécia. E ele é pai de Pélops, que dá nome para o Peloponeso. Tá? O Pélops também nasceu na Lídia. O Tântalo convivia com os deuses. E um dia ele convidou os deuses para um banquete e serviu para os deuses, tá? Um cozido assim no caldeirão, que era o Pélops, o próprio filho, despedaçado. Tá? Os deuses comeram aquilo até ficarem horrorizados, salvaram o Pélops, menos aqui a espada, e aí ela foi completada com ouro. Então, o Pélops tinha aqui a espada de ouro. Né? Bom, a Pélops sai da Lídia, né? E vai para a Grécia, para o lugar que se chamaria Peloponeso, tá? Ou vai para Esparta. Lá havia, em Olímpia, né? O rei de Olímpia chamava. De onde depois se fez o santuário de Olímpia, né? Se chamava Enômao, ele tinha uma filha chamada Hipodâmia, e ele só daria a filha para casar para quem o vencesse na corrida de carros. Carros puxados por cavalos, né, naturalmente. Agora, quem perdesse, ele matava. Isso era a combinação. Se alguém ganhasse, casava com a Hipodâmia. O Pélops foi, e aí ele subornou o Auriga do Enômao, que destarrachou a roda do carro, e na hora que o Enômao estava no meio da corrida, o carro desmontou, e aí o Enômao morreu, e o Pélops, então, se casou com a Hipodâmia. Ele
ele, ele teria matado o Mirtilo, tá? A quem ele tinha subornado, e o Mirtilo teria lançado uma maldição sobre a família. Então, essa pode ser a maldição, tá? Bom, aí ele, Pélops com a Hipodâmia, então, eles são os pais de Atreu e Tiestes, dois filhos. Havia uma disputa, né, entre os dois. Aí quem que seria o rei na sucessão do Pélops? Os dois irmãos têm ali essa disputa. E, em determinado momento, Atreu achou no meio do rebanho dele o velocinho de ouro. O velocinho de ouro é um carneiro com a pele toda de ouro. E isso dava para ele uma vantagem com relação ao Tiestes, né? Mas quando da solução da disputa, tá? Quem apresenta o Velocino de Ouro é o Tiestes, porque ele havia roubado o Velocino do irmão dele, que era o Atreu. Bom, aí dá uma enorme confusão entre os dois. Até que um dia o Atreu manda dizer para o Tiestes aí tinha ganhado lá o governo, a realeza, que queria fazer as pazes e convidou Tiestes para um banquete. Tiestes foi, e o Atreus serviu uma carne ótima, sem que ninguém sabia de que animal seria aquilo. E quando no final do banquete ele manda trazer a cabeça dos animais, eram os filhos do Tiestes. E o Tiestes então havia comido a carne dos próprios filhos. É um tanto repetindo a história do tântalo, né? Bom, o, o Atreu, tanto uma mulher chamada Aérope, ele é o pai do Agamemnon e do Menelau. Então, eles são Atridas, tá? Família dos Atridas. Por outro lado, o Tiestes, que, segundo algumas versões, casa com uma das filhas dele, ou tem com uma das filhas, né? Um filho, ele é o pai do Egito, tá? Que está aqui também nessa peça. O, o Menelau, né? É o marido da Helena, que é a irmã da Clitemnestra. E o Agamemnon é o marido da irmã da Helena, que é a Clitemnestra. Ela sendo as Tindáridas, tá? Filhos de Tíndaro. Embora o Tíndaro, né, que era casado com a Leda, eu já contei essa história, eu acho, né? Zeus apareceu para a Leda na forma de um cisne. Isso é muito, isso é muito objeto de escultura, não sei se vocês já viram. Aí ela fica grávida tanto de Zeus quanto do Tíndaro. Depois ela pare, né, dois ovos, num está a Clitemnestra e o Castor, que são os filhos de Tíndaro, no outro estão Helena e o Pólux, que são filhos de Zeus. Bom, então esse é o desenho da família, né? O Agamemnon com a Clitemnestra, eles são os pais da Ifigênia, né, da Electra e do Orestes. Tá? Esses nomes podem variar em versões mais antigas, mas a versão clássica é essa. O... Nossa, estou demorando muito na introdução. Bom, quando a Helena é raptada, né? A Helena é cunhada, então, do Agamemnon.
o Agamemnon com Menelau, mas o Agamemnon que é o chefe da expedição, organizam a expedição para Troia. Eles chegam em Aulis, né? Que é um ponto já no litoral ali, onde as tropas todas se reuniram. Não tem vento para os navios irem para Troia, porque o Agamemnon havia matado um servo, tá? Um animal, né? Um veado dedicado à deusa Ártemis. E aí o profeta lá diz que ele teria de sacrificar a filha dele, Ifigênia, para a deusa. Ele manda chamar Ifigênia, como se ela fosse casar com Aquiles. Ela vem, né, de Micenas até Aulis, e quando ela chega, ela vai ser sacrificada para Ártemis, pelo próprio Agamemnon, pelo próprio pai. Isso é um dos. Bom, isso está aí, a maldição em cima da família, né? Ela está funcionando, mas isso também é uma das razões da Clitemnestra. Para quando o Agamemnon volta da guerra de Troia, ela mata o Agamemnon. Tá? E ela vai dizer, ela sempre vai lembrar disso. Ele matou a Ifigênia, que era a filha deles. Como e quando o Agamemnon vai para a guerra, né, ela passa a ser amante do Egisto. Então tem aí essa história de adultério nesse contexto, né? É, como a Clitemnestra mata o Agamemnon, o Egisto não matar o Agamemnon, tá? Não é tão. O Agamemnon, matar o Agamemnon não é tão complicado. Só que a Clitemnestra também matou. Aí isso interfere, mas interfere também no Agamemnon sacrificar a Ifigênia, que é uma coisa muito grave, é derramar sangue da própria família, tá? Isso é uma norma anterior ao direito, é uma norma consuetudinária, uma norma divina, da justiça divina. E quando isso acontece, é preciso ter uma reparação. É preciso, então, tá? O assassinato aqui seja reparado com outro assassinato. Nesse caso, né, a tragédia vai explorar justamente isso, né? Quer dizer, se a Clitemnestra matou o Agamemnon, cabe a um parente, e só tem dois, tá? Orestes e Electra, que são os filhos da Clitemnestra com o Agamemnon. Cabe a um parente matar quem matou. Bom, então, Electra e Orestes, aqui no Ésquilo, só o Orestes, no Eurípides, que interessa para a gente, também a Electra. Ah, ah, ele tem de matar a mãe, só que que fazendo isso, ele está cometendo também um crime terrível, que é derramar sangue da própria família. Tá? No caso do Ésquilo, tem uma sequência de três peças, né? Essa aqui é a primeira delas, ah, em que essa aqui não é a primeira delas, não. A primeira é o Agamemnon, é a morte do Agamemnon pela Clitemnestra, essa é a segunda. E aí a terceira, quando está aquele impasse, então acontece a intervenção de Atena, que leva Orestes para o Areópago, em Atenas, e forma o Tribunal dos Deuses para julgar o Orestes ser inocente ou culpado. Para acabar essa coisa, tá? Que para compensar um crime eu tenho que fazer outro. Aí eles fazem o julgamento do Orestes, a terceira peça que é essa. E na hora de votar, né, fica empatado. Então, Atena estabelece, Atena é a Minerva, o nome dela é Minerva em latim, tá? Que no caso de empate vale o voto de Minerva, e esse voto é sempre a favor do acusado. Tá? Bom, aqui nisso que está aqui, e eu quero passar por essa aí primeiro.
para a gente ver uma coisa com relação a de Eurípides. A, a peça chama Coéforas, tá? Coéforas é o coro das portadoras, né, do fórum aí, igual fósforo, né, portadora de luz, aqui as portadoras de libação. Então elas estão indo para o túmulo do Agamemnon para fazer oferendas. Oferenda para um morto você faz com líquidos, que o líquido penetra na terra, tá? Aí a Electra vai com essas outras moças que são o coro, ela própria está aí junto com o coro, né? E isso aqui é a parte inicial em que ela diz isso aí, né? Criadas dessa casa, que devidamente cuidados a fazeres de todos os dias, as criadas são as poéticas. Já que viestes caminhando até aqui comigo para perfazermos em conjunto os ritos propiciatórios para o pai, tá? Que está morto, dai-me agora vossos conselhos junto ao que tem de ser feito. Quanto ao que tem de ser feito. Que deverei dizer quando for derramar essas funéreas oferendas? Como achar nesse momento repleto de hesitações palavras agradáveis? Como anunciar a prece a meu querido pai? Direi apenas que eu sou portadora dessas homenagens a um esposo amado de um esposo amante de minha mãe? Claro que não, né? A mãe que matou o pai. Não estou convencida disso. Nem sei o que irei falar ao espargir as libações sobre o sepulcro de meu pai. Ou deverei fazer a locução que os homens costumam proferir, dizendo-lhe somente que retribua o gesto de quem as envia, com males comparáveis às calamidades inomináveis que ela lhe proporcionou. Ela, a mãe, né? Ou em silêncio e humilhada, como estava meu pai quando o mataram, devo derramar de uma só vez as libações para que a terra possa bebê-las, e revertendo meus passos, voltar ao Palácio Real, como quem chega depois de ver sua oferenda recusada, julgando para trás o vaso sem olhá-lo. Compartilhai comigo vossos bons conselhos, pois vós também sentis comigo o imenso ódio comum a todos nós. No lar, eu passei de página, né? Eu não estou lendo ali, que é muito pequeno, hoje eu trouxe aqui para eu ver 40 grandes. No lar que era do rei. Não deveis ocultar apenas por temor os vossos sentimentos. A hora fatal há de chegar, tanto para as pessoas livres, como para quem foi um dia escravizado pelas mãos poderosas de quaisquer senhores. Fala-se tuas sugestões sobre melhor. Essa peça de Ascriton, que é apresentada aí na primeira metade do século V antes de Cristo, né, no Festival de Teatro de Atenas, ela ficou famosíssima, tanto que quando os pintores passaram a pintar a cena da Electra, eles pintaram assim, ó, Electra está aqui, né? O túmulo está aqui, tá? O Orestes também trazendo uma oferenda, e aqui está o Hermes, o deus Hermes. Ou então, o, o, não, aqui é o deus Hermes. Quer dizer, isso aqui ficou sendo no imaginário, tá? E isso devia ser o cenário da peça, tá? Essa peça acontece no túmulo de Agamemnon. As outras acontecem no palácio, na cabana, mas essa aqui passou a ser a imagem principal. Eu vou voltar nessa imagem depois, que a gente andar mais aqui. Opa! Bom, então, o Corifeu, que é o chefe do coro, então, é uma moça, né? Quer dizer, é um coro de homens, mas estão representando essas moças. Em referência à sepultura de teu pai, como diante de um altar, direi agora meus pensamentos mais recônditos se ordenam. Fala em respeito à sepultura de meu pai, o Corifeu. Na mesma hora de espargir as libações, dize palavras agradáveis aos amigos. E quem entre os parentes devo mencionar? Primeiro tu, depois quem quer que odeie Egisto. Na conversa das personagens, a situação vai sendo desenhada para o público, tá? Farei então a prece por mim e por ti. Pensa tu mesmo nisso, usando teu bom senso. Devo incluir em minha prece mais alguém? Pensa em Orestes, ainda que ele esteja ausente. O Orestes já apareceu na primeira cena, tá?
ela não sabe ainda que ele voltou, mas ele está lá, porque ele foi mandado embora quando era criança para escapar do Egito. É boa ideia. Alerta, alertas-me sensatamente. Agora pensa nos culpados pelo crime. Que deverei dizer? Não tem experiência, ser mais explícita a propósito da pressa. Pede que um deus ou algum mortal venha enfrentá-los. É Orestes, sabe? Que já veio. Quer dizer, como juiz ou vingador, fala bem claro, alguém que mate quem matou. Isso é a justiça divina. Será piedoso esses pedidos aos deuses? Não queres desejar o mal aos inimigos? Ela vai, né? Supremo mensageiro entre os vivos e os mortos. Toda hora eu estou esquecendo. Não posso esquecer. Supremo mensageiro entre os vivos e os mortos, Hermes das profundezas, vem logo ajudar-me. Convoca para ouvir em minha invocação os infernais espíritos, cuja incumbência é proteger a casa em que viveu meu pai, e a própria terra, origem de todas as coisas, que depois de nutri-las, torna a receber em seu seio o germe fecundo. A coisa fúnebre está relacionado com a tragédia, né? Nasce e morre. Quanto a mim, dando aos finados essas oferendas puras, venho invocar meu pai, dizendo-lhe: apieda-te de mim e de Orestes querido. Como, pai, poderemos ser donos de nosso palácio? Vivemos hoje indignamente sem destino, vendidos por aquela que nos deu a luz, por ela que escolheu Egisto para seu amante. Egisto, sim, seu cúmplice em teu extermínio. Estou sendo tratada como escravo. Orestes foi despojado de seus bens, enquanto eles agora tripudiam insolentemente sobre os bens valiosos que tu conquistaste com tanta valentia. Veja que é o tema da casa de novo, tá? A casa que está conspurcada, né? Que está aviltada aí pela presença de um usurpador. Lá eram os pretendentes da Odisseia. Aqui é o Egisto, que é o chefe da casa realmente aí. Que um feliz acaso traga de volta Orésio. Eis a minha súplica, ouve-me, Pai. Concede-me que eu seja sempre mais sensata que minha mãe e tenha as mãos muito mais inocentes. Eu esqueci de novo? Não, né? Gente, eu esqueci de novo, eu estou. Não, aqui. Ah, são estas as preces referências a nós. Mas quanto ao inimigo, eu imploro que afinal venha juntar-se a mim um homem para te vingar, bastante forte para matar teus assassinos, Pai querido, em justa retaliação. Seja-me dado juntar as minhas súplicas por bons eventos e imprecações de males contra os inimigos. Daí das profundezas onde estás agora, ser portador de bênçãos para nós, teus filhos, aqui em cima, graças aos deuses, a terra e a justiça, mensageira da vitória. Vou derramar as libações com minhas preces. Cabe-vos encerrá-las com lamentações, aí é o coro, com altos brados, num hino fúnebre ao morto. O coro, vou lembrar, ele canta e dança, tá? Tem a parte de diálogo, mas ele canta e dança. O coro, né? Corram então as nossas muitas lágrimas, pranto de morte ao nosso Senhor morto, nesse refúgio contra o mal e o bem, para apagar a mácula maldita, enquanto fluem essas libações. Ouve-nos, ouve, Senhor excelente, o apelo de minha alma envolta em luto. Ai, ai de mim, que varão poderoso virá livrar do jugo esse palácio, portando em suas mãos um arco sítio e a espada cuja lâmina e o punho confundem-se para lutar de perto. Electra, a terra e meu querido pai já receberam as libações, mas partilhar minha surpresa. Diz o que vês, meu coração dança e dispõe. É cena muito importante, tá? Que aqui vai acontecer uma primeira peripécia, que é a passagem da infelicidade para a felicidade. E ela vai acontecer numa cena de reconhecimento. Conhecimento, segundo Aristóteles, é assim, eu não sei se alguém voltou. Aí nessa cena se reconhece, é um outro elemento da tragédia. Diz que vês meu coração dança de espanto. Vejo uma mecha de cabelos oferenda recém-cortada sobre a tumba de meu pai.
De um homem ou de moça de cintura fina? Qualquer pessoa poderia adivinhar. Mas como? As velhas aprendendo das mais jovens? As velhas são do coro, né? A Electra é uma jovem. Além de mim, quem poderia oferecê-la? A mecha de cabelo. Quem faz essa oferenda sente apenas ódio. E mais, olhando-os, acho-os muito parecidos. Com que cabelos? Meu desejo é saber logo. Com os meus. Observo que se parecem demais. Será que Orestes os trouxe secretamente? Sim, essa mecha se assemelha muito às dele. Mas como ousou Orestes vir até aqui? Ele pode tê-la mandado por alguém para homenagear seu pai, embora ausente. Tuas palavras fazem-me chorar, pensando que nunca mais seus pés pisarão essa terra. Electra, também sobe ao meu coração um fluxo amargo e me sinto ferida como se uma espada me houvesse traspassado. Caem meus olhos ardentes temerosos, de meus olhos ardentes temerosas lágrimas ao ver essa mecha de cabelos. Como posso imaginar que mais alguém dessa cidade tenha cabelos como este? Muito menos que a homicida, minha própria mãe, pudesse cortá-los de sua cabeça ela mesma, que maltratou impiedosamente os filhos e se tornou indigna do nome de mãe. Ah, como poderia eu agora dizer agora que esses cabelos vêm do mortal mais querido de Orestes, mas estou sentindo que a esperança me acaricia. Ai, se ela tivesse ao menos a voz animadora de algum mensageiro, a fim de que eu não vacilasse entre uma ideia e outra e fosse capaz, sem qualquer dúvida, de desfazer-me dessa mecha, horrorizada, se ela vem da cabeça de algum inimigo ou se de fato vem de meu querido irmão, de associá-lo ao meu desesperado luto para adornar a tumba de meu pai e honrá-lo. Porém, os deuses aos quais faço minhas preces sabem por que tormentas somos arrastados, como nautas do mar. Se a sorte, todavia, salvar-nos do naufrágio, da semente ínfima, há de surgir a árvore da redenção. Vou voltar lá, ó, um minuto. Vejam que nessa representação, tá? A mecha de cabelo está aqui, ó. Está pendurada aqui na coluna do túmulo, tá? Muito provavelmente isso aqui, a cena da peça era assim, tá? Até pela importância que a mecha de cabelo tem aí. É, aí ela continua aqui, ó. Sim, tá. Não, eis aqui um segundo indício. Ela repara mais uma coisa, né? Essas pegadas parecidas com as minhas. Sim, aqui estão duas marcas de pé. As dele, com certeza, e as de algum companheiro de viagem. O companheiro do Horácio se chamava Pílades, tá? E ele está também, é uma das personagens. Os calcanhares e os contornos de seus pés se assemelham aos meus, em suas proporções. Domina-me a aflição e me perturba a mente. Aí Orestes aparece, tá? Ele estava lá vendo isso escondido. Aí ele diz: faze uma prece aos deuses para que conserve esse teu privilégio de formular votos sempre exalçados como agora por um deles. Electra, que graça me concedem hoje as divindades, Orestes? Teus olhos veem neste instante a criatura que há tanto tempo desejavas encontrar. Conheces por acaso o homem que eu espero? Sei que aguardavas ansiosamente Orestes. Que preces minhas são ouvidas nesse instante? Estou aqui. Já não terás de procurar pessoa alguma tão amiga quanto eu. Não estarás tramando algo contra mim? Então faço maquinações contra mim mesmo. E se queres apenas zombar de meus males, dos meus também, se procuro zombar dos teus. Electra, então, né? Devo então dirigir-me a ti como se fosses Orestes, sem a mínima sombra de dúvida? Vejam que ela também tá esperando uma confirmação.
igual a Penélope fez toda a vida. Você não vai assim com alguém que está voltando. Aí o Orestes, embora me contemples, não me reconheces, mas há bem pouco tempo, à vista dessa mecha de meus cabelos cortados como um sinal de luto que me pesa sobre o coração, e quando ponderava sobre essas pegadas, teu pensamento criou asas e julgaste que me tinhas à tua frente. Põe a mecha de meus cabelos no lugar de onde a cortei, de teu irmão e parecida com as tuas, e vê como ela coincide com as minhas. Observa este bordado, obra de tuas mãos, os pontos das agulhas, as cenas de caça, que ainda podes ver perfeitamente, irmã. Domina-te, não deixe que tua cabeça se deixe transtornar pelo contentamento, pois as pessoas que nos deviam amar são nossas inimigas mais exacerbadas. E aí, né? A Electra agora reconheceu. Então, o que são os indícios, tá? Para reconhecimento: a mecha de cabelo, a pegada, a mecha parece que é os cabelos dela, a pegada, o contorno é igual o pé dela, e finalmente esse bordado, tá? Que ele tem na roupa, né? Que é ela que havia feito, obras de suas mãos. Ele foi menino embora, tá? Então, mas ele tem ainda a roupa com bordado feito pela Electra. Bom, ela que festeja, né? Ah, bem mais precioso da casa paterna, a esperança, etc. Quer dizer, passou da infelicidade para felicidade, Orestes voltou, aí vai ter a vingança. Aqui tem a mecha de cabelo, né? Aqui é outra representação, então, que a mecha está aqui também, ó. Então, isso é uma. Nesse caso, né, Orestes e Pílades, com esse chapéu aqui, que ele está vindo da Sítia, né, da Lídia. Tá. Aqui é representação também. Essa aqui não necessariamente do cenário da peça, né? Mas o Egisto aqui matando o Agamemnon, tá? Provavelmente está aqui a Clitemnestra. E esse aqui é o contrário, né? O Orestes matando o Egisto, a Electra deve ser essa que está aqui. Bom, o segundo indício, tá, de que a peça de Ésquilo ficou muito famosa. Vou completar minhas informações aqui sobre a tragédia. Aquelas histórias eram constantemente recontadas. Então, o público não estava interessado em saber se o Édipo ia matar o pai e casar com a mãe. Eles estavam cansados de saber. Tá? O público ia para ver como é que a história ia ser contada. Interessava mais o como do que o que. Vamos pensar, né? Está na época, né? Quando tem essas representações de Semana Santa. Ninguém vai curioso para saber se Jesus vai morrer na cruz ou não vai. Todo mundo está cansado de saber. As pessoas vão para ver como é que aquilo vai ser representado. E eu estou dando esse exemplo porque a festa do Dionísio também era uma festa religiosa. Tá? Então, houve mais de uma peça com o tema de Édipo, de Antígona, né? Essa temática aí do ciclo tebano e da Hipólito Fedra. E no caso aqui da história da Electra, tá? Nós recebemos três peças. Nós recebemos essa aí, que é de Ésquilo, depois nós recebemos também, que se chama Coéforas, né? Nós recebemos a de Sófocles, que se chama Electra, e nós recebemos a de Eurípides, que se chama Electra. Isso é muito bom, porque a gente pode acompanhar no tempo como é que o mito está sendo tratado. No caso de Ésquilo, e principalmente o jogo do Ésquilo com Eurípides. No caso de Ésquilo, quando matam o Egisto, primeiro matam o Egisto,
Quando a Clitemnestra sabe disso, ela reclama muito, assim, meia dúzia de versos, né, dizendo mais que é um absurdo um filho matar a mãe, como é que Orestes vai fazer isso, tá? Então desenvolve uma argumentação como a gente encontra na peça de Eurípides. Agora, né, que ninguém enxerga, né? Mas esse é o texto que eu mandei para vocês. Bom, é, o livro é esse, tá? Eu trouxe porque senão eu que não enxergo mesmo. O Eurípides é um autor de vanguarda, tá? Ele faz uma série de mudanças nas peças dele, é, inclusive provocando no público assim estranhamento. E aí, bom, e ele tem uma coisa de fazer argumentação. Já está, o século V tem tudo lá, né? Os sofistas que ensinam retórica, e aí ele põe discursos que são argumentativos em termos de retórica mesmo. E também traz como personagens das peças, tá? é, 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 personagens que não seriam próprios para a tragédia. Como eu falei, que a tragédia, né, traz príncipes, reis, não sei o quê. A peça aqui começa, tá, com um colono, tá, um trabalhador, isso é uma coisa, não é nobre, não é coisa nenhuma, que expõe a situação. E a situação é essa, né? Ali no Ésquilo, a Electra mora no palácio, né? Mesmo perseguida, ela está no palácio. Em Sófocles também ela está no palácio. Aliás, a cena vai ser na frente do palácio. Aqui não. Aqui ela está num casebre, tá? Então o cenário é isso, porque ela foi dada em casamento para esse colono, esse trabalhador lá de agricultura, né? É, intencionalmente pelo Egisto, né? Pela Clitemnestra, mas principalmente pelo Egisto, para que os filhos dela não sejam nobres. Então, eles não vão poder crescer e reivindicar o trono que o Egisto usurpou. Isso é interessante, né? Porque essa personagem que é o Colono, ele é simpático. Aliás, ele não tem nada de trágico, ele é um homem bom, tá? Ele Ele respeita a Electra, ele fala assim: eu não vou transar com você, você é uma princesa, até para não ter complicação na minha vida. Então, ele é uma pessoa sensata, que é tudo que é diferente de uma personagem trágica, né, que está sempre ocorrendo em híbris, né? Híbris é essa, esse excesso, né? Tá? E é achar que está ultrapassando as fronteiras do humano, da grandiosidade. E isso provoca a queda do herói trágico. Bom, então ela está lá nessa situação, tá? E, e aí chegam o Orestes com Pílades, não se dão a conhecer, e ela fica preocupada com uma coisa comencina, né? Que ela chegaram aqueles dois hóspedes, a casa dela é tão simples, o que é que ela vai fazer de comida, de oferecer para eles de comida? E aí ela, ela diz, é, ela diz para o colono, né? É, para ir atrás do velho, tá? Uma personagem que é um velho,
e que foi o Aio, né, correspondente a Ama, né, do Orestes, e do Agamemnon, inclusive, ele é muito velho, pedi para ele trazer uns queijos, um vinho, para oferecer para os hóspedes. Aí aí o velho chega, tá? E tem a parte que aí dessa primeira página que eu mandei para você. Eu mandei tudo antes, né? Para hoje eu mandei essa aí, que é quando o velho volta. Bom, o velho é interessante porque não está em cena o túmulo, mas o velho, quando chega, o que ele vai dizer é que ele passou no túmulo. Isso aqui eu acho que ele passou no túmulo. Ali em cima está escrito. Gente, eu não enxergo nada. Ó, é a página mesmo que está aqui comigo. Ele passou no túmulo, tá? Isso é interessante, porque o túmulo não está na cena, mas ele está referido. Sófocles também não tem o túmulo na cena, mas na hora que chega a irmã da Electra, que é a Crisótemis, ela fala que ela foi ao túmulo e ela viu as oferendas. Então deve ser o Orestes que voltou, tá? Aqui o velho viu o túmulo, né? E ele está com os olhos marejados. A Electra fala: por que você está com os olhos marejados? Você gemes pela fuga infeliz do Orestes e por meu pai, que consideras e que sem serventia para ti e também para teus amigos, um dia com as mãos nutristes. Aí o velho fala assim, né? Em vão, mas por difícil que seja, isso não aguento. É que do nada, no caminho, passei pela cova dele, pelo túmulo, e me joguei no chão e chorei o vazio que achei, e derramei, abrindo o odre que levo para as visitas, libações com o vinho, né? Aí, ao redor da cova, espalhei murta cheirosa, aí sobre a pira, lá mesmo, uma ovelha de pele escura e imolada vi. E o sangue escorrido não era velho. Também vi cachinhos de cabelo loiro cortados. E me impressionou, ó menina, que homem se atreveu a vir para a cova? Um dos argivos é certo que não. Ou, por outra, foi que de algum lugar teu irmão às ocultas veio e honrou a cova infeliz do pai. Então, indício, né, do cabelo, tá? Agora ele vai continuar, tá? Na argumentação. Mas põe o cachinho junto do teu pelo. Repara aí se não é da mesma cor do cabelo aparado, pois costuma dos de mesmo sangue de pai, muita coisa parecida ao corpo vi. Então tem um cabelo, é igual ao da Electra, tá? Um primeiro argumento. Agora reparem na Electra, tá? Ela vai dizer assim: não falas ao velho, tal como um homem sensato, é, cisconso. De Egisto para essa terra e com medo, achas vir meu corajoso irmão. E depois, um cacho de cabelo combina como? Um é de homem chique criado em ginásio esportivo, e o outro dos penteados de mulher? É impossível, mas podes encontrar muitos ondulados de onda igual e não serem do mesmo sangue, velho. Tá? Ele está fazendo paródia do Ésquilo, né? Para ele poder fazer isso aqui, ele conta que o público lembre da peça do Ésquilo. Tá? É uma comprovação daquilo, mais que pintar os vasos, de como a peça do Ésquilo ficou famosa. Tá?
Aí o velho fala: desce então, menina, vê o resto da botina na pisada. Vê se a medida é como o teu pé, Electra. E como poderia, num torrão duro de terra, uma marca de pés ter? E se assim fosse, os pés de dois irmãos não são o mesmo. Entre homem e mulher, um macho força mais. Pé de homem é maior que pé de mulher, na verdade está falando isso. Aí o velho, não há como, mas um irmão regressado à terra reconhecerias pela trama da tua tessitura. Aqui outrora furtei para ele não morrer. Tá? Agora veio no terceiro, que foi a conclusão do Ésquilo. A roupa bordada que ela mesma bordou. Aí, Electra, não sabes que quando Orestes do território caiu fora, eu era jovem ainda? E se foi tecido um péplo, como criança que ele era, tal roupa agora teria, se os péplos não crescem com o corpo? Né? Como é que ele vai vestir a mesma roupa que hoje? Ou um estranho compadeceu do túmulo, ou se tocou, ou alguém da região acolheu espiões. Aí o velho, tá? Continua. Mas onde estão as visitas? No que às vezes deseja indagar do teu irmão. Alex, esses aqui saem da casa com passada ritmada. Aí o velho, bem granfinos, se isso não é fraude. Essa tradução aqui é intencionalmente para poder ser representada hoje em dia, tá? Então, chique, granfino, mas o que está falando lá é isso, né? Eles são refinados, né? É que muitos que são granfinos são maus, tá? Isso aqui é uma observação que Eurípides gosta de fazer na crítica aos grandes e elogio dos pequenos. Que seja, eu me apresento para saudar os visitas. O Orestes, né? Saudações, ó velho. Então, o que é isso, Alexa? Dos amigos, que velho escombro de homem é esse? Tá? Mas como alguém tão velho assim. Isso aqui é interessante, né? Porque os argumentos que ele deu foram os de Ésquilo. Agora o Orestes fala assim: não, mas que ruína de homem. Quer dizer, ele é tão velho quanto o Ésquilo. E o Eurípides está dizendo, né? Aquela coisa do Ésquilo, no fundo, é uma bobagem. Aquilo é uma velharia. Eu estou fazendo uma peça agora muito mais interessante. Tá? É, aí a Electra, né? É quem criou o pai. Ou de fora. Aí o Orestes. Que dizes, esse é quem surrupiou teu irmão? Surrupiou para levar embora, né? Esse é o que salvou aquele, se de fato ainda vive, se o irmão ainda vive, né? Orestes, por que me encara como fitando uma esfinge em prata brilhante? Por certo, me toma por alguém. A Electra se alega em ver-te. És de igual idade que Orestes. Orestes, amigo brilhante, que me rodeia de perto e em volta? Electra, eu mesmo vendo me admiro, estrangeiro. Aí o velho, ó oh, Alteza, filha Electra, louva os deuses. A Electra, por distante ou por instante motivo? O velho, por receber um tesouro amado que um deus revela. Electra, olha que chama os deuses. É isto mesmo que dizes, velho? O velho, vê agora este, ó criança, ó caríssimo. Ah, Alexa, há tempos percebo, não mais bates bem. O velho, não bato bem eu, por ver teu irmão? Electra, como diz, ó velho, exasperante palavra. O velho, vejo neste a Oreste, o de Agamemnon. Electra, que tipo de sinal notaste que me convença? Aí o velho, uma cicatriz no sobrolho de quando, na casa do pai, foi perseguir um filhote de veado contigo e sangrou ao cair. Bom, aí ela reconhece. Isso aqui também é muito legal, porque ele descartou a mecha de cabelo, a pegada, a roupa, como sendo uma velharia ou uma bobagem.
E agora ele introduz para reconhecimento uma cicatriz aqui, né, no olho, que ele adquiriu quando ele estava lá perseguindo um viadinho na casa do pai, do avô e caiu, do pai. Quer dizer, ele está introduzindo o sinal de reconhecimento de Ulisses. Só que Ulisses era uma cicatriz no tornozelo grande que ele tinha adquirido quando estava caçando javali com o avô e foi ferido por um javali. Né? Aqui está o sinal de reconhecimento, mas está também diminuído. Bom, eu acho que o que eu estou pretendendo aqui é vocês perceberem, né, como é que esse contexto aí que a tragédia está acontecendo. Tá? E dialoga com a epopeia, dialoga com... É um contexto completamente intertextual. Tá? Muitas vezes a gente lê uma coisa antiga assim como se tivesse uma coisa isolada, né? Ela está no contexto aí em que esses produtos estão circulando, né? Bom, então eles se preparam para a vingança e eu vou pular, tá? Aliás, eles falam assim, eles se preparam para a vingança, mandam chamar mandam aviso para o Egisto, né, que ele venha para um sacrifício. O Egisto vem e aí o Orestes mata o Egisto. Mas o que me interessa aqui agora, tá? É, a morte do Egisto vai ser narrada por um mensageiro, tá? Isso está aí a partir do verso 780. Não se apresentavam mortes em cena, tá? As mortes acontecem fora e depois elas são narradas. É uma função importante dos mensageiros. E aí eles mandam chamar a Clitemnestra, dizendo que a Electra pariu um filho, então que a Clitemnestra venha, e, e aí é a cena principal. Isso é importante, né? Porque o principal não é com relação ao Egito, já está resolvido. É, é, mas essa é o que diz respeito a Clitemnestra. Se isso aqui aumentasse, né? Bom, é esse pedaço aqui, ó, que está lá no verso 1020, página 145. No que eu mandei de três arquivos, está no terceiro agora. Quer, Tiago? Está na página 935. Passa um pouco à frente. É essa que eu pus, né? Não? Não, eu pus essa, não. Ah, aqui é 35. Vocês que ficam olhando no. Ah, tá, vão na 135. É... Não, não quero 135, não. Eu quero 145. Essa aí. Que esse discurso da Clitemnestra eu acho muito importante. É, bom, então, aí é um diálogo da Clitemnestra com a Electra, né?
Então, a Electra começa aí, né? Mas que presa cativa expulsa da casa, a casa cativante prendemos, como essas aí deixadas órfãs por causa de pai. E a Clitemnestra, tais planos de certo teu pai planejou contra quem dos amigos menos deviam. Mas direi, fato é que, se a má fama alcança uma mulher, um amargor fica em sua língua. Vejam que ela está falando aí, né? Vou usar um termo também contemporâneo, assumindo o lugar de fala da mulher, tá? Da mulher que traiu. Ah, não é bom para nós, então, que se aclarem as coisas, se tens por bem retaliar, odiar a lei. Se não tens, por que carece odiar? A nós, Tíndaro, nos deu a teu pai não para morrer, nem para que eu gerasse para morrer. Só que aquela minha criança iludida foi de casa para os lençóis de Aquiles carreada, para Aulis, ancorador de naus. Tá? Primeiro argumento, eu não gerei filhos para serem mortos, mas o Agamenon chamou a Ifigênia, dizendo que ela ia casar com Aquiles, e quando ela chegou em Aulis, ela foi sacrificada. Tá? Lá, ele estendeu uma pira e a branca face de Ifigênia ceifou. Se matasse para obstar a captura da cidade, ou para exaltar a casa e proteger os outros frutos, imolaram por muitos escusas teria. Se fosse para a casa deles, a dele, Agamemnon Clitemnestra. Mas eles não tinham nada a ver com a guerra, a não ser porque a Helena era cunhada. E, com, e como dizia o Brizola, né? Cunhado não é parente, cunhado é agregado. É, né, se precisasse sacrificar, que ela está dizendo, um dos filhos para salvar os outros, né? Mas ela está dando aqui, isso aqui é uma coisa muito de retórica, né? Está dando um exemplo no limite, tá? Para ficar o quão absurdo é o que o Agamemnon fez. Agora, por causa de Helena, que era uma devassa, e porque o que a levou como esposa, né, o Menelau, não soube punir a traição, por causa disso, minha criança se perdeu. Além dessas coisas, e ainda que afrontada, arredia não estava, nem mataria o marido. Tá? Então, quando ele voltou, ela não estava pensando que ia matar. Embora isso fosse uma primeira justificativa para isso. E ele me chegou, vem a segunda razão, trouxe uma moça delirante e possessa e para a cama a carregou. Agora é a Cassandra, né? Cassandra, filha do Príamo, rei de Troia, irmã do Heitor. A, a Cassandra era uma profetisa, né? Apolo ficou apaixonado por ela, tá? Perseguiu, e ela não quis nada com Apolo. Então ele deu para ela, sim, o dom da profecia, mas com um apêndice que é ninguém ia acreditar no que ela profetizasse. Então, a Cassandra profetizava, ela sabia que ia acontecer, mas ninguém ligava. Inclusive com relação à Troia, né? A destruição de Troia, etc, etc. Aquela série, né, que chama Troia, Queda de uma Cidade, na primeira cena já aparece a Cassandra, né, que vê sangue saindo debaixo das portas de Troia, que vê cidade pegando fogo.
Bom, e ele me chegou, trouxe uma moça delirante de possesso e para a cama carregou. Me achou tão desarmada que antes que dissesse não, duas noivas na casa ficam. Ela e a Cassandra, né? Ela está traduzindo noiva, tá? Porque ele está usando aqui posses, que pode ser noiva, mas a esposa também. Estúpidas são as mulheres, mas não digo. Mas quando, e aí é que são elas, o marido erra, desprezando o próprio leito, a mulher pode imitar o homem e um outro, um amante, arranjar. Essa, essa razão é ótima, né? Ela está assim, contra aquela ideia, que é a ideia tradicional nessas situações, né? Que a culpa cabe sempre à mulher. Né? Por aquela razão que eu falei, né? De que a mãe é sempre certa, o pai é incerto. Então, esse problema relacionado com o casamento e com a casa, né, faz com que o problema seja a mulher, quando tem traição. Nesse caso, ela está fazendo uma reviravolta, né, porque ela está botando uma questão de ordem moral. Se o marido trai, o que a mulher também pode trair? Né? Para dizer que ela não fez nada demais. E aí, né, a concatenação da argumentação dela é muito boa, né? Ele matou a Ifigênia. Isso era uma razão para eu matá-lo. Aliás, na lógica, tá? De derramar sangue da família. Alguém derramou sangue da família, eu preciso de matar para vingar. Né? Então, isso podia competir a Clitemnestra. Mas ela disse assim: bom, estou até deixando isso de lado. Mas aí ele vem com uma amante. Né? É interessante, né, isso aqui, porque ela já tinha arrumado o amante antes. É por retrospectiva que ele está dizendo: bom, ela chegou aqui com a Cassandra, se ele pode, por que eu não posso? E é interessante aqui, né, que ele está usando o termo imitar, né? Mas quando o marido erra desprezando o próprio leito, a mulher pode imitar o homem e um outro amante arranjar, que é o verbo mimeista, inclusive, que está. Eu diria que o que o que ela está dizendo, isso é uma coisa que os homens fazem, tá? Sem imitar ninguém. Eles fazem. Agora, como mulher, eu posso imitar. Não é próprio de mulher também, tá? Vai por imitação. E depois, né, a mancha se torna brilhante em nós, nas mulheres. Ela fez nada mais do que os homens fazem, mas a mancha brilha nas mulheres, aquilo que eu comentei desde o início, tá? O adultério cai sobre a mulher, né? E os machos, motivos disso, deles nada se escuta. Nós temos de pensar o seguinte, tá? Vamos pensar nas mulheres de Atenas. Aí tá aquela coisa, né? A estrutura da família é a estrutura tradicional. Ah, o que é a experiência de um chefe de família em Atenas, né? Quer dizer, dentro da casa do Oikos, ele é o chefe, tá? Ele governa de um modo absoluto. A mulher, os filhos, os escravos, os servos, o patrimônio, aquilo tudo ali, ele é um senhor ali dentro, numa estrutura completamente vertical. Aí, quando ele vai para a esfera pública, ele é um cidadão no meio dos outros cidadãos, numa estrutura absolutamente horizontal em termos políticos, tá? Mesmo que tenha diferenças em termos econômicos.
entre uma casa e outra. Mas a casa de um sapateiro, quando está na Assembleia, o voto dele vale tanto quanto de um dono da fábrica de navios. Tá? É, é o que eu falei de abrir uma janela para o interior das famílias, sabe? Que tragédia fazendo isso. Bom, a gente não sabe o que acontecia dentro da casa, a não ser quando tem algum processo. Mas os processos são muito assim, tá? Tem um processo famoso de uma neera, e é um processo do marido contra a mulher, mas dizendo que ela havia se apresentado como se ela fosse cidadã ateniense, e aí ela era estrangeira, então ele foi enganado. Tá? Inclusive, ela tinha uma vida devassa, não é a intimidade aqui assim de uma família, vamos dizer, normal. É, e aí, quando aparece uma personagem que é uma mulher, tá? Dizendo essas coisas, né? Porque o marido, inclusive, podia ter concubina, tá? Ela não estava dentro da casa, ela estava fora da casa. Como havia prostíbulo, tá? Mas a mulher casada, ela está fora disso tudo, porque ela está ali dentro do oikos, em que o marido é o chefe do oikos. E para que houvesse separação, não é impossível, isso varia de época e de lugar, precisava de ter, precisava de ter acontecido alguma coisa que chegava no tribunal, tá? Saía da esfera privada. Então, isso aqui é olhar uma casa em que o marido fez isso que os homens costumam fazer, arrumou um amante, tá? E a Clitemnestra falando essas coisas, né? A mulher pode imitar o homem e um outro, um amante arranjar, isso é escandaloso. E depois a mancha se torna brilhante em nós, e os machos, motivos disso, deles nada se escuta, devia ser um espanto para a cidade toda assistindo uma tragédia, tá? E aqui está a grande novidade que não aparece nos outros. Se o coro fala assim, ai, a Gigena que foi morta, mas fala assim, ó, como essa família é marcada por uma desgraça, e não um tipo de coisa tão na esfera conjugal, tá? Quanto esses argumentos aqui da Clitemnestra, né? Se de casa, na calada, Menelau raptado fosse, carecia matar meu Orestes por salvar de uma irmã, um marido Menelau, tá? Isso aqui também é muito legal, transferiu para o lado masculino a história da morte de Ifigênia, tá? Inclusive falando que Orestes então seria classificado. A habilidade retórica da Clitemnestra é sensacional, eu adoro a Clitemnestra. É uma personagem ótima. Ela é forte, né? Ela... Bom, teu pai aguentaria essas coisas como matar seu Orestes, né? Por causa do Menelau. Então não devia morrer o que matou os meus, em lugar de padecer eu por ele? Agamemnon, né? Que matou. É Ifigênia. Matei. Rodei ao contrário o curso dos que eram inimigo para ele. Pois qual dos amigos do teu pai de esteio no assassinato me valeria? Diz se de algo precisas e refuta com franqueza se teu pai morreu sem justiça. Argumento também pesado, né? Eu matei, mas foi só o cumprimento da justiça. Aí o coro concorda, né? Que quem vai falar? O coro, ele geralmente ele tenta representar a opinião do próprio público, tá? Ele sendo essa personagem de pessoas normais, comuns que está assistindo aquela.
aquele drama. O Coruna é falar-se com justiça, mas tal justiça carrega vergonha, pois toda mulher que é prudente precisa acompanhar o marido. E a que não pensa assim, não faz número da minha conta. Uma distinção interessante, né, que ele está fazendo aqui. Tá, é justo por tudo isso, ele matou Efigênia, ele trouxe a amante, tá? Mas aí nós chegamos na cultura da vergonha, tá? Mas isso carrega vergonha. Aquilo que eu expliquei aí anteriormente, né? Cultura da culpa, cultura da vergonha. A vergonha é um valor, tá? Eu sou o que outro me vê. Quer dizer, o que ela falou está muito justo, mas ela é uma mulher execrada publicamente porque ela arrumou um amante e ela matou o marido, tá? É, bom, então a Electra, né? Mãe, lembra as últimas palavras que disseste quando me deste franquia contra ti, a que terminasse. E agora mesmo digo e não nego, criança Electra. Vê, mãe, esse ara ela está traduzindo uma interjeição, deixando igual uma tradução, interjeição grega, tá? Ara, vê, mãe, que escutando de revés agirás. Aqui terminasse, impossível, doçura derramarei em teu coração. Aí, Electra, posso falar? O início de meu prelúdio é esse. Puderas ter, ó madre, melhor coração, por certo, o porte granjeia digno louvor, o de Helena e também o teu. Isso aqui é uma coisa, tá? Que as pessoas criticavam no Eurípides. Ele põe essas falas longuíssimas de alguém justificando uma coisa e depois de alguém contradizendo. Vira praticamente aqueles filmes de tribunal, né? Que a gente fica assim. Eu adoro filmes de tribunal, né? Eu gosto muito do Eurípides. Mas se a tragédia é baseada no diálogo, tá? Você bota coisas enormes assim. Agora, ele está contando que aí tem um público, inclusive educado no tribunal. Se o público vai lá para ficar assistindo isso, então ele está fazendo uma coisa no teatro. Tá? E são peças retóricas, né? A Electra também é boa em retórica. Bom, a Helena e ela, né? Nascestes espelhadas, irmãs, ambas ocas e não dignas de Castor. Uma arrebatada de bom grado se perdeu, e tu, o melhor dos homens da Hélade, perdeste. Espichando pretextos, por um fruto um marido matastes, mas não te conhecem bem como eu. Aqui, antes de decidirem o abate da filha, e tão logo o macho de casa se despachasse, ajeitava já o cacheado louro do cabelo no espelho. Está dizendo assim, né? Não foi porque não foi porque a Ifigênia foi sacrificada, porque mesmo antes do Agamemnon ir para Troia, ela já estava, tá, se arrumando para ver isto, né? Mas mulher que tem ausente de casa o marido e a beleza cultiva, escreve embaixo, é má. Pois não convém a ela enfeitada na porta, nem a cara mostrar, a menos que procurem algo suspeito. Está trazendo todos os lugares comuns. Né? A única das gregas todas, eu vi que se as forças dos Troas avançavam, se os troianos estavam ganhando, né? Regozijavam, mas se a elas houvesse o pior, tomava-se de um nublado olhar. Era Clitemnestra. A única que pedia para de Troia Agamemnon não voltar. Contudo, a ti cabia bem um refletir. Tinhas por marido um macho não pior que Egisto, um que a ela escolheu como almirante. Ela está traduzindo macho, tá? O nome em grego que é anerandros, que quer dizer, o grego como o alemão, tá, tem anthropos, que é homem e mulher, aí mulher é gyné, genitivo gynaikos, né, daí que vem ginecologia,
e o homem macho é ané, e genitivo é andros. Então, ela está evitando botar homem, porque homem é genérico. É difícil traduzir essa palavra, uma coisa antiga, uma palavra antiga que traduzia isso é botar varão, tá? Que aí seria. Agora, essa palavra, anerandros, é usada também quando se quer falar de um guerreiro, então ela é uma palavra. é, eu acho que eu não gosto muito de botar macho, não. Fica mais na guerra dos sexos, né? Botar macho. É, a, que quer dizer um guerreiro, tá? Um, até um herói. É, e, e é comum também usar para cidadão, tá? Mesmo que cidadão seja politas, um discurso na Assembleia começar, né? Andres politai, tá? Ou seja, homens cidadãos, já que a cidadania era só dos homens, tá? Machos. Porque os tais crimes a irmã Helena cometeu, a ti maior glória era possível receber, pois os vícios trazem para os corretos observância e exemplo. Mas se, como dizes, o pai tua filha matou, o que te fez mal? Eu, meu irmão, como depois de matar o marido não cedeste a casa paterna, não nos cedeste a casa paterna, mas trouxeste para o ninho coisas alheias, comprando um casório por soldo, não se exilou um marido em vez de um filho, nem morreu um em vez de mim, pois mataste a que vive duas vezes mais que a irmã. Mas se crime se paga com crime, para desforra do pai, hei de te matar, eu e o menino Orestes. Se um for reto, então este aqui será correto. Que quem mira berço e riqueza, desposa vadias, é imbecil. As pequenas e honestas camas de casa têm melhor aconchego que as grandes. Aí o coro vem de novo, né? Sorte de mulher vem no casamento. Vejo claro, para uns dos mortais ela cai bem, para outros não. O coro é sempre tem ideias populares. Bom, essa é a argumentação entre as duas, né? Vocês vejam que a argumentação da Clitemnestra. Bom, tem duas perspectivas aí. Claro que tem a maldição da família, isso decorre do sacrifício da Ifigênia, tá? E tem o outro tema, que é o tema da traição da Clitemnestra, que é correlato, né, a traição da Helena. Agora, a Helena provocando aquela grande guerra que deu aquela mortandade, tá? A Clitemnestra provocando essa tragédia doméstica, pelo menos principalmente na forma como o Eurípides está apresentando. A forma do Ésquilo está toda envolvendo os deuses e tal, isso aqui é uma tragédia doméstica, né? É, ela isso aqui é curioso, né, nessa discussão. E eu vou voltar a alguma coisa que talvez vocês já tenham me ouvido dizer, não sei se eu disse aqui nesses dias anteriores, o comentário da Fernanda Montenegro, quando ela fez aí 50 anos de atriz, e saiu uma entrevista numa dessas revistas semanais, pode ser Isto É, e eu lia mais Isto É do que Veja, e talvez seja Isto É, então. E isso tem muito tempo, né? O repórter perguntou por que você nunca montou teatro grego? Ela fala assim, porque como o público não acredita mais nos deuses, aquela história fica sem sentido. Tudo bem, né, de entender um drama como o do Édipo, eu falei isso aqui no Dia da Culpa e da Vergonha, né? Se o Édipo não sabia de nada, que culpa que ele tem? O público fica nisso, né?
Mas eu acho que essas duas falas aqui escapam disso. Eu não preciso acreditar nos deuses para essa argumentação que a Clitemnestra está dando e que a Electra está contradizendo. Elas estão usando argumentos que são muito do dia a dia, argumentos que estão baseados nisso, né? Isso, né? Se o marido pode trair, por que a mulher não pode trair? Né? Se o Agamemnon fez isso, por que a Clitemnestra não pode fazer? Por isso que eu estou dizendo que isso aqui é um drama doméstico, tá? Isso aqui está muito perto do teatro depois moderno, né? Quando ele deixa a forma da tragédia e adota a forma do drama que lida com essas pequenas coisas, né? O adultério, a traição sendo um dos motores aí de, desse tipo de trecho, né? Basta pensar o quanto isso funciona em novela, né? Que é uma forma de drama comum, né? Da vida comum. Bom, tá bom. Mesmo que seja tragédia, é uma tragédia da vida comum. Agora, vou mandar, tá? Vou mandar. Dessa vez eu não demorei muito, não, né? Eu acho que de 15 em 15 dias eu estou ficando menos demorado para mandar o texto. No caso do romance de Tristão, então, eu vou mandar a minha tradução. Ela saiu publicada pela editora 34. Eu não vou mandar o. Eu até tenho, tá? Já assim, formatado da editora, eu não vou mandar, porque a editora não vai gostar de eu ficar vendendo. Mas eu vou mandar o meu texto só da tradução, tá? É, ele está lá no meu computador. Aqui, né, em Word, eu vou botar em PDF, fica mais fácil mandar o texto. Já alertando, tá? No começo eu pus um resuminho do que antecede a parte que está ali, porque o texto não tem começo nem o final, tá? Embora é provável, é uma hipótese boa, que o texto inteiro não fosse muito mais que isso. Depois, em outros que escreveram na mesma época também, eles deram a história com começo e com final, mas para o que esse texto queria, e esse é o primeiro, e é o mais legal, porque ele é o mais cru, tá? Os outros vão entrar naquela coisa cavalheiresca. É, esse Talvez ele pensasse isso, né, que o público sabe, porque ele faz referência ao que antecede, tá? O público devia saber também nada, essas histórias corriam, né? É igual essa coisa da tragédia. É mais o como que está interessante do que o que, né? É engraçado essa coisa moderna, né? Se eu contar o filme, o final, uma pessoa fala assim, agora eu não vou mais. Como se o interesse não fosse assistir como que aquilo está se desenrolando. Eu até entendo, né? Porque dizem que o Psicose, né? A primeira exibição em que o público não sabia o que ia acontecer, na hora que a atriz principal é assassinada no começo do filme, quem estava no cinema foi assim um impacto enorme, porque a atriz principal ela pode morrer, mas só no final do filme. O primeiro efeito foi completamente quebrado. Então tá bom. Então agora depois da Semana Santa, Semana Santa semana que vem, né? Então até pulando a quinta que vem, até a próxima. Obrigado pela atenção e lá vamos nós.